Bom, estamos aqui com Lincoln Carrenho, diretor da BIM, no podcast A Voz da Batata. Lincoln, primeiro eu queria que você se apresentasse. Eu sei que você já tem uma sólida carreira como professor, palestrante, consultor em áreas de gestão e estratégia, e eu queria que você apresentasse um pouco aí dessa história e como que foi se conectar com a BIM, com a Associação Brasileira de Batata in Natura. Vamos lá, Lincoln Carrenho, eu tenho 42 anos, eh, fui diretor, né, e gestor de instituições financeiras durante muitos anos, a maior parte da minha carreira, por mais que eu trabalhe desde os 11 anos, e ao longo desse tempo fui aprendiz de mecânico, trabalhei com fotografia, trabalhei com, enfim, várias coisas, vendedor, assistente de vendas, mas a minha carreira se fundamentou no banco, em vários setores do mundo bancário. Há 13 anos eu montei o meu negócio, uma empresa de consultoria, que atua todo o Brasil, onde nós trabalhamos com vários níveis de gestão, desde a reestruturação de negócio, organização e expansão de negócios. Temos aí, ao longo de 13 anos, mais de 700 clientes atendidos, atualmente mais de 100 clientes ativos, bem mais, e temos uma equipe bastante grande que trabalha com consultoria no Brasil em todos esses sentidos. Então, hoje eu tenho uma carreira sólida, muito bem fundamentada, e fui chamado para um desafio, né, de colocar a BIM de pé. Então, em 2023, quando algumas pessoas que fazem parte do mercado da batata começaram a pensar, né, em uma associação que fosse ativa, principalmente no fomento do consumo da batata, e eles, como uma forma de dar transparência e fazer com que uma pessoa que estivesse no mercado, mas que não fosse do mercado, nem distribuidor, nem vendedor, nem produtor, né, mas que estivesse dentro do mercado, como eu tenho uma ligação, né, com algumas pessoas dentro do setor, puxasse essa bandeira. E eu construí, eu posso dizer, eu e minha equipe, né, nós realmente estivemos desde o início, desde o pensamento original até a afirmação da primeira assembleia, onde nós fizemos uma primeira conversa. Depois disso, nós tivemos uma estruturação de um estatuto, onde demorou e eu fiz todo o processo de estatuto, criando as normas, as regras internas, o funcionamento do processo, o planejamento, e até o lançamento entre outubro e novembro do ano passado, que efetivamente lançou. Então, a minha ligação é essa. Meu intuito, né, como eu tenho falado para muitas pessoas, eu não sou diretor, eu estou diretor da BIM, né? A minha função, ela tem tempo e prazo para ela finalizar. A minha ideia é tornar a BIM sólida, estruturada e com os caminhos muito fundamentados, como ela já está, nós vamos falar ao longo do caminho aqui, muito bem estruturada orçamentariamente, porque empresa nenhuma vive sem dinheiro, e a associação, por mais que seja uma associação, é uma empresa, com uns caminhos muito sólidos, muito éticos, muito transparentes, com uma equipe estruturada muito bem feita, com uma ideia de caminho muito bem estruturada, sem fazer loucura, eu sempre falo isso, né? Desde que eu fui chamado, eu digo, a minha intenção original sempre foi, não é brincar com dinheiro alheio, é fazer do jeito certo, tornar a empresa certa, agora, mirando no jeito certo. Então, antes, quando a BIM começou, eu falo, muita gente com muitas ideias, ideias ótimas, muito bem-vindas, mas com algumas vezes alguns olhares muito lúdicos ao longo do caminho. Então, eu precisei colocar a bola no chão inicialmente. Isso muito vem da minha carreira do mundo dos negócios, tanto como empresário, também como consultor de centenas de empresas. Perfeito. Como você falou aí, né, a conversa da BIM começou ali em dezembro de 2023 e foi aí uma reunião, né, de associados diferentes, né, produtores, sacaria, né, batata semente, vendedor, distribuidor. Qual que é o maior desafio, assim, da BIM em representar um mercado que, apesar de ter uma mesma cadeia, né, da batata, é tão diverso? Representar todos os segmentos de dentro da cadeia é o nosso maior desafio. Algumas pessoas acreditam que o nosso maior desafio é aumentar o consumo da batata. E eu digo a todos que esse é, de longe, o caminho mais fácil. Porque nós temos ferramentas gigantescas e nós já vimos inúmeras vezes isso sendo feito. Isso, ao aumento do consumo da feita, eu estava falando com o Matheus recentemente, né, que é uma pessoa ligada, o filho do Márcio, falando sobre isso. E nós estávamos conversando sobre vários segmentos que aconteceram isso. A batata doce é um exemplo, o pistache é um outro exemplo, o alho é um outro exemplo. São vários exemplos de produtos que aumentaram o seu consumo. Então, sinceramente, não é a parte mais difícil. A parte mais complexa é realmente representar todos os interesses. Então, eu tenho falado, recentemente eu mandei no grupo dos nossos associados uma frase que eu digo que o que nos une são as nossas diferenças. Porque o que não são as nossas diferenças, são aquilo que nos assemelha. E o que nos assemelha? Todos lutam por uma só causa, que é a batata. Então, a batata in natura é o nosso grande foco. Beleza, somos diferentes,
temos interesses muitas vezes antagônicos, diferentes, dentro do processo, e é normal. Então, é uma relação comercial, e dentro de uma relação comercial, às vezes há um interesse em relação a preço, custo, cada um olhando o seu negócio. Então, o preço do que o produtor quer ter por causa do seu custo, o vendedor, enfim, todo mundo tem. Pois eu falo que eu pratico boxe há quase 5 anos. Então, eu posso dizer que eu já sou um pugilista amador. No boxe, dentro do ringue, você, dentro das regras, você está autorizado a bater, você está autorizado a se movimentar, a fazer, muitas vezes bater forte, até mesmo, muitas vezes, levar, né, o outro à submissão. Mas, quando isso está dentro de uma regra, quando isso está dentro de uma lógica, é um esporte, faz parte do jogo, faz parte do mercado. É assim que é o mercado. Então você precisa treinar mais, desenvolver mais, profissionalizar mais. Então o que a BIM se propõe? A BIM se propõe a profissionalizar o esporte. Faz parte do processo, o esporte é legítimo, logicamente está dentro do escopo, vai acontecer e não vai mudar. Algumas pessoas, não, porque a BIM no início, a BIM tem que regular o preço. Eu ouvi muito isso. Como é que a BIM não regulou esse preço? Tal. A BIM não vai regular preço, não existe isso. A BIM tem que dar os pontos informacionais, profissionalizar a cadeia, mostrar os direcionamentos para que as pessoas que estão dentro da cadeia possam, através de suas ferramentas e da sua profissionalização, olhando cada um baseado no seu mercado, façam e tomem as melhores decisões para que isso possa acontecer. Isso leva tempo, isso leva muitas vezes alguns que ao longo do caminho talvez não vão entender ou não estarão prontos e aptos para tal, mas isso leva à perfeição. É trabalho contínuo, é treinamento, é desenvolvimento, é criação de informação, é um trabalho. O que a BIM, em contrapartida, ela dá? Ela está fomentando esse mercado. Se a BIM vencer, todo mundo vence. Essa é uma frase que eu tenho usado muito nas minhas visitas, é o famoso... Eu vi recentemente um cristão falando, pô, Teu, olha, se Deus não existir, todo mundo perde. Se Deus existir, todo mundo ganha. Então, o ponto que é o negócio, ou seja, né, falando para um ateu, se a BIM vencer, todo mundo ganha. Essa é a lógica. Se ela perder, como alguns podem olhar e falar assim, todo mundo perde. Então, dentro de um objetivo nobre, que é o que a BIM está se propondo a fazer, ela quer melhorar para todos. Perfeito. E você falou aí, né, é um trabalho de longo prazo, né? A gente está aí caminhando para o 8º mês, né, de ABIM. O que foi realizado aí nesse período, 8 meses, e o que são os próximos passos? O que eu quis fazer nos primeiros meses, sabe? Primeiro, colocar a casa em ordem. Acho que isso é importante, eu venho falando muitas vezes isso, e os primeiros 3 meses foram de colocar a casa em ordem. Então, novembro, dezembro, janeiro foi realmente colocar a casa em ordem. O que é colocar a casa em ordem? Contratar conta bancária, contratar agência de marketing, receber as adesões, contratar funcionários. Os primeiros meses, não adianta. Logo depois disso, nós focamos em quê? Testar o máximo possível de ferramentas, o máximo possível de canais. Então nós criamos a Batata Brasileira, que foi a marca muito bem criada por vocês, ou seja, que foi uma coisa conjunta, logicamente, vocês criaram, deram a ideia e foi incrível. A Batata Brasileira, nós pensamos muito sobre criar uma slogan e tal, coma mais batata, uma coisa assim e tal, mas no fim das contas a gente falou pelo que a gente está lutando, né? Eu acho que acho que essa é a resposta. Nós estamos lutando pela Batata Brasileira. Então a criação da Batata Brasileira foi para mim um marco, a criação dessa grande campanha, trabalho forte nas mídias sociais, com influenciadores, com receitas. Nós contratamos a MasterChef, estamos fazendo um grande trabalho junto à assessoria de imprensa, colocando a BIM dentro quando nós falamos com o secretário recentemente de Agricultura de Minas Gerais, falamos com deputados, fui até Brasília, falei com vários deputados, com a Frente Parlamentar de Agricultura, com a Comissão Parlamentar de Agricultura, falamos com o ministro da Agricultura, o vice-ministro da Agricultura, enfim, nós colocamos a BIM os seus interesses, os interesses da batata dentro disso. Colocamos em grandes massas, ou seja, jornais, rádios, comunicação de massa, né? Ou seja, nós tivemos lá na Itatiaia, em Minas Gerais, com 8 milhões de ouvintes, fizemos uma interação com a Guaíba, no Rio Grande do Sul, com 6 milhões de ouvintes. Ou seja, nós estamos focando em vários níveis de canais, seja na internet, que é um grande canhão, né? Ou seja, motivando, impulsionando atividades e campanhas, como também em atividades também de massa e massificação, que muitas vezes pode repercutir, às vezes, bem mais, né? Do que só na internet. Então, nós temos multicanais dentro desse teste. Que fase que nós entramos agora, né? Nós entramos numa nova fase. Nós já testamos a maior parte dos canais. Agora nós sabemos os canais, ou temos uma boa ideia dos canais que nós temos
maior repercussão. Então nós vamos aumentar e modificar a nossa comunicação para ela ficar mais próxima, mais popular e também atirando com canhões mais fortes agora que a BIM está bem mais sólida. Fora isso, né, ou seja, nesses primeiros meses, eu venho fazendo uma atividade que se encerra agora, no final desse mês, onde eu vou para Bahia, visitando as principais regiões do Brasil produtoras. Ainda faltam algumas regiões que eu não fui, menores, mas eu vou também, mas visitando as principais regiões, falando diretamente com o produtor, que foi muito importante. Com o produtor, com o distribuidor, com o vendedor, batendo estrada mesmo, falando com as pessoas que fazem parte do processo da cadeia da batata. Porque é imensamente importante conversar para ouvi-los antes de mais nada, né? Então, para mim foi muito importante e para a BIM foi muito importante ouvir a todos. Você falou no início que é o nosso principal desafio e por esse principal desafio também é a principal atividade que nós fizemos nesses primeiros 6 meses de trabalho até aqui, que foi ouvir o pequeno, ouvir o grande, ouvir o produtor de 4 hectares, como de 1.200, falar com o distribuidor pequeno, falar com o grande distribuidor, falar com o vendedor, falar da região sul, da região de São Paulo, Paraná, não importa. Nós estamos aqui comunicando com todos e ouvindo. Então, quando alguém fala, você não está ouvindo a todos. É o interesse só do cara X ou do cara tal. Eu ouço isso, eu me sinto pessoalmente insultado quando alguém me fala isso. Quando alguma pessoa fala que nós estamos lutando por A ou B. Eu uso uma métrica que para mim é muito lógica e eu sempre falo isso. Para alguns que estão dentro do processo, sequer precisariam estar. Se fosse só pelo grande, o grande já está resolvido o problema dele. Ele já resolveu financeiramente o problema dele, pode simplesmente sair de cena e tchau, obrigado. Ele nem precisaria estar se preocupando, estar necessariamente investindo tempo, dinheiro, acreditando, se queimando nas mídias, no WhatsApp, efetivamente. Então, as pessoas estão realmente interessadas, todos estão realmente interessados dentro desse processo. E uma coisa que eu sempre falo, e é uma coisa verdadeira, nós não precisamos de todos. Nós precisamos de todos que queiram mudar o mercado da batata, que queiram brigar realmente pela batata. Se fossem todos, eu ficaria feliz. Eu adoraria que fossem todos, porque seria muito mais forte, nós teríamos muito mais força do que já temos. Porque eu não acredito que sejamos fracos. Ao contrário, acho que nós temos uma potência muito grande e ainda estamos utilizando com cautela, efetivamente. Mas é muito importante, as pessoas que entram para a BIM são diferenciadas. São as pessoas que pensam o mercado de forma diferente e não estão pensando só no momento de agora. Está pensando no futuro também. Perfeito. Principal ponto, eu acho, né, que hoje em dia a gente tem uma pressa, né, para ver as coisas, né, o mundo hoje em dia tudo é muito rápido e, pô, 8 meses não vai né, conseguir o resultado, né, você falou o caso aí da batata doce, hoje mesmo saiu uma matéria, né, que a gente compartilhou aí com os associados, em que a batata doce dobrou a produção no Brasil em 15 anos, né. Uhum. Se fosse um pensamento de: "Ah, não, a gente tem que aumentar o consumo pra da noite para o dia, né, rapidamente", isso não aconteceria, né. Não é uma corrida de 100 metros. Eu venho falando isso muito. Eu sou muito de jargão. Quem acreditar que é uma corrida de 100 metros não entra nem no jogo. Nenhuma empresa, nenhum propósito, nenhum negócio que você monte está pronto em 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não é assim que funciona. É uma maratona. Eu gosto muito de correr, eu também gosto, faço meias maratonas e tal. Vou fazer uma, inclusive, daqui uns dias. E tô treinando para isso. Para você se preparar, você tem que preparar o corpo, a sua mente. Você tem que ter a alimentação correta, o peso correto. Não é uma corrida rápida, não é um tirão. Não é um estirão e tá tudo certo. É uma corrida com cautela, com calma. O Marcos fala muito sobre isso. Eu sou fã do Marcos Boschini nesse sentido, o Marcos nesse sentido, em todos os sentidos, mas ele sempre fala, desde o início, com cautela, com calma, com organização, com tempo. As coisas não são de uma hora para outra, tem toda uma organização sendo feita, tem várias coisas, parcerias que nós estamos fazendo ao longo do tempo, trazendo pessoas certas, sabe, é uma constituição. É algo que eu quero deixar. Quando eu me for, não dessa vida, né, mas quando eu me for da BIM, eu quero deixar realmente ela pronta, apta, o legado constituído e estruturado. Esse é o grande negócio, entendeu? Por quê? Porque isso não é uma coisa só para agora, ela vai ajudar agricultores, distribuidores, esse mercado para frente. Eu venho visitando Ceasas por todo o Brasil, e venho vendo coisas boas, maravilhosas, sabe? Eu gosto muito de ouvir as histórias, eu gosto muito de ouvir o que essas pessoas fizeram, de que forma elas fizeram, como elas constituíram, história linda, 40 anos, 40, né, 50 anos ali naquela atividade.
mas também vejo as mazelas, né, o quanto esse mercado ele não se profissionalizou, o quanto ele precisa desenvolver, o quanto ele precisa ser mais profissional. Eu que convivo com outros mercados, e chegou a hora. Nós tivemos, né, associações fora do Brasil, associações que deram certo, como a Americana, por exemplo, da batata, e vemos que isso, os caras conseguiram fazer isso, então nós também podemos fazer isso, nós também conseguimos ir para esse próximo caminho. E voltando aqui num ponto, né, você falou dessa questão aí da transparência, né, da gente estar disponível para conversar. A gente tem o site, né, www.abin com 2 Bs, né, .org. Temos o e-mail, né, marketing@abin.org, tem o Uhum. diretoria@abin.org, um Telefone. WhatsApp também. Se quiser falar, por favor. O tempo todo, as pessoas me mandam, perguntam comigo, vê suas preocupações, ó, na área de transporte está acontecendo tal coisa, dá uma olhada nisso, e tal. Eu estou sempre apto, sempre pronto. É o nosso foco, a BIM vai crescer com essa interação, com a interação das pessoas, a gente não se mede e tudo mais. E pode perguntar, recentemente eu fui perguntado, não fui perguntado, eu fui na verdade chamado, né, falaram que tá na BIM é tudo bandido, né, acho que eu até fiz um vídeo disso, quem viu, né. E era uma pessoa que hoje considero uma pessoa maravilhosa e tudo mais, mas era uma pessoa muito crítica à BIM, não preciso dizer nomes. E ele era uma pessoa muito crítica, e muitas críticas que ele falou, imensamente, algumas coisas: "Ó, legal, interessante a análise que ele tá fazendo. Nós estamos errando na comunicação com ele, porque tudo que ele tá falando a gente tá fazendo". Então, eu foi uma autocrítica para mim, e eu sou totalmente aberto a críticas. Então foi importante, algumas coisas eram meio nada a ver, mas outras coisas e eu convenci ele de que nós não éramos bandidos, nós somos muito sérios. A Bia é muito séria, naquilo que tá fazendo, e você sabe bem o quão sério até demais, né, a gente acaba sendo, né, Diogo? No sentido de não vamos fazer loucura. "Pô, mas tem um caminho aqui", "Não, mas a gente não vai fazer loucura". Então, foi muito legal, eu escutei uma pergunta recentemente, que foi uma dúvida que o cara teve, e foi genuína. Foi um produtor, ele falou: "Os conselheiros da ABIN recebem?" E foi uma puta pergunta legal. E ele achou, ele fez uma pergunta, lógico, ele fez, né, desconfiando, mas ele fez essa pergunta e foi importante porque foi: "Não recebem", né, ou seja, pra responder para ele: "Não recebem". Posso provar isso para você, tem orçamento, eu posso te enviar se você quiser. Então a BIM, ela paga quem presta serviço. Eu sou um prestador de serviço, você é um prestador de serviço, né, a assessoria de imprensa é um prestador de serviço, ela presta serviço, obviamente a BIM é uma associação, vai pagar. Mas os conselheiros não ganham, o presidente não ganha, ou seja, tá no estatuto, tá lá efetivamente, não tem nenhum motivo para isso acontecer. Então, mas perguntas como essa são importantes, porque elas revelam, porque são dúvidas, o que é natural. Eu não vejo isso mal, eu não vejo isso como uma coisa. Então pergunte, às vezes é uma pergunta boba, mas pergunte. Ah, vocês estão brigando para que as pessoas possam entender mais sobre a batata, os tipos de batata? Estamos. Estamos brigando para entender, para mostrar. Estamos trabalhando para que nos supermercados as pessoas possam compreender mais o tipo de ela está comprando? Estamos. Entendeu o que eu estou dizendo? Estão trabalhando para que a gente possa entender melhor o nosso setor e o quanto está sendo realmente produzido, né? Eu venho construindo uma fórmula minha, eu tenho já uma estrutura de informação interessante, que é a área plantada versus produtividade, menos perdas, menos indústria, né? Ou seja, aquilo que é vendido para a indústria, mercado consumidor versus o consumo médio versus escoamento da safra. É uma fórmula que eu estou criando e estruturando essa fórmula que estamos buscando parceiros como o CPE, efetivamente, para fundamentar algumas coisas que estão sendo criadas internamente na ABIN, para que a gente tenha mais fundamentação, mais entendimento. Eu falo que grande parte, eu falo com tranquilidade, não é de quem está falando, eu estou visitando o Brasil, eu estou rodando o Brasil, eu olhando, conversando com cada um, eu falo com tranquilidade que o segredo está na informação. A maior parte das pessoas não fazem ideia da base informacional que existe no Brasil hoje. Hoje, muita gente fala, não, mas porque o cara tá plantando mais, aumentou. Fala de orelhada, porque não sabe exatamente o quanto que é, de que forma é, o que tá acontecendo. E é nisso que a BIM tá fazendo. É um trabalho difícil, mas é isso que a BIM tá fazendo. Você citou um ponto, né, o próprio estatuto cita ali, né, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. E eu vejo que são valores que a gente tem aqui realmente no dia a dia, a transparência, né, pegando um jargão, né, quem não deve não teme, é total, né? Então, quem aí estiver ouvindo a gente, né, vendo a gente no YouTube, né, pode ter certeza que estamos abertos, né, não temos medo de pergunta difícil, né? Com certeza não. E outra, a BIM tem o seu orçamento, porque no fim das contas é tudo dinheiro, né? Ou seja, você tem que ter grana para investir. Então, o nosso orçamento tá lá, tem o seu dinheiro, tem um dinheiro no banco, a gente vai trabalhando com cautela, com organização, com calma, efetivamente.
Então, olhando para cada detalhe, auditando cada ponto, sabendo com referência, com nota fiscal, e não é nada feito na loucura. Nós, atualmente, ainda não abrimos para parcerias maiores, para quê? Até para não gerar uma coisa que seja mais para um, mais para outro. Nós somos apenas com parceiros internos, que queiram ser parceiros, fazer parte da BIM. Então, o transportador tem vários, tem sementeiros, tem vários, tem consultores que querem entrar, tem alguns, né? Então as pessoas estão entrando no processo da cadeia e a BIM está fazendo isso. Esse é o nosso trabalho, entendeu? Com muita transparência, com muita tranquilidade. E o telefone está aqui. É só ligar, é só falar com a gente, eu atendo a qualquer momento, o tempo todo. No Brasil já existe aí, né, há alguns anos a ABA, né, Sim. Associação Brasileira de Batatas, né. Até gosto de brincar, né, que os batateiros são bons de nome, né, o ABA e a ABIN, né. Vai Até haver. O que o pessoal tem medo de mim, meu amigo, você não tem noção. Quando eu falo que eu sou da BIM, eu mando um e-mail da BIM, alguma coisa assim, o pessoal acha que é da Agência Inteligência. Brasileira de Inteligência, né. Eu fui para Brasília recentemente, aí mandei um e-mail, a nossa secretária mandou um e-mail, e aí o pessoal falou: "Meu, cara, quando apareceu a BIM lá", eu falei: "Meu Deus!" Eu falei: "Calma, relaxa que nós somos só batateiro, relaxa". E assim, entre as duas aí, a ABIN e a ABA, quais são as principais diferenças e o que que são as principais convergências entre as duas? Cara, pergunta maravilhosa. Eu fui em Brasília no mês passado e, por acaso, o último dia que eu estava lá era também o último dia do Natalino, que é o diretor da aba, né, da BBA. Sentamos, conversamos, almoçamos juntos, tiramos as arestas, no sentido de algumas pessoas, e é o normal, né? Mas a BIM veio para. Não, não veio nada, veio para fazer o trabalho dela, de fomentar a batata. Fim da história. Conversamos bastante e tudo mais, e chegamos, me abraçou fortemente, a conversa foi de altíssimo nível. A BBA ela é o que ela é uma associação técnica da batata. Ela está para a batata com uma observação muito técnica, ela entra em debates técnicos e pesquisa, de questões políticas, de questões de fomento, de questões de eventos relacionados. Então, assim, a BBA tem um papel fantástico dentro desse processo. E nós, se fosse dizer, nós somos uma associação que tem um fomento dentro da coisa muito mais focado, vamos dizer assim. Nosso foco é muito mais claros do que a BBA. É aumentar o fluxo. Ele também tem. Ele até conversou, não, mas nós também temos. Eu, não, claro que tem. Mas nós temos o nosso foco direcional orçamentário focado em quê? Estrutura da cadeia batateira, não envolvendo a indústria, né? Ou seja, como eu falei, e fomento da batata. Esse é o nosso grande foco, esse é o nosso grande norte. Essa é a nossa grande bandeira. Fim das contas, nós somos parceiros, nós somos complementares. Ele tem a força para lidar com as questões que precisa lidar, em Embrapa, com as questões técnicas de informação e com as questões políticas, que nós também, algumas coisas também, né, nos ajudamos, e nós temos um foco muito claro de fomento da batata. Então, são parceiros, temos uma convivência muito legal depois dessa conversa, tem meu telefone, conversamos, isso aí, né? O Marcos tem uma relação legal com a BBA, várias pessoas têm uma relação legal com a BBA, então são, o que eu posso dizer com tranquilidade, são parceiros, são diferentes, normal, a BBA tem o seu estilo, o seu tamanho, sua organização, sua estrutura, nós temos uma organização um pouco mais enxuta, um modelo um pouco mais focado em mercado, tanto eu que estou, quanto vocês, somos especialistas em mercado, né, em marketing, em foco e fomento, esse é o nosso maior foco. Então é isso, é o que nos diferencia. Mas na mesma coisa que eu falei anteriormente, o que nos une não são as nossas diferenças, são as nossas, né, ou seja, as semelhanças. Então, qual que é o ponto? Ele luta pela batata, ele é meu amigo, ponto final. Lico, queria que você falasse um pouco mais aí das visitas, né, o que que vieram de dúvidas, como que tem sido, assim, a aceitação da ABIN? Olha, eu digo que foi uma sacada de mestre do Marcos Boschini as minhas visitas presenciais, né? Por quê? Por mais que a nossa comunicação seja boa, a do marketing, não há nada melhor do que a presença física. O batateiro é olho no olho, né? É muito olho no olho. O batateiro tem essa característica. Então, o que eu tenho visto muito é que as pessoas, quando a gente senta e conversa e mostra que é a BIM, as pessoas se abrilhantam, as pessoas crescem, as pessoas entendem o que nós estamos fazendo, compreendem o nosso trabalho. A gente tem uma entrada legal. Hoje mesmo entrou um associado novo, até ter que mandar lá, o cara não mandou a foto ainda. As pessoas têm vindo com os braços abertos. Nesse momento, lógico, algumas pessoas ainda olham e digam, pô, legal, vejo que a BIM tá sólida, tá legal, mas quero ver um pouco mais. Tranquilo,
A gente vai mostrar, mas a maior parte das pessoas abraçam, sabem, veem que é verdadeiro. É isso que eu gosto muito do que está acontecendo nesse momento. Então, dúvidas que surgem, como ela se constitui, o que vocês estão fazendo, quais as ações que vocês estão fazendo, qual é o posicionamento que vocês têm, qual que é a estrutura que vocês têm, essas dúvidas principais, que é o que eu acabei falando anteriormente. Então, algumas no início, quando eu visitei no início, lá em março, fevereiro, março, alguns diziam, mas eu quero ver primeiro se a BIM vai dar certo, né? A BIM já deu certo. Porque a BIM, mesmo que a gente pare tudo, hoje a BIM se mantém durante 2, 3 anos aí tranquilamente. Então a BIM já deu certo, efetivamente. Então ela tá sólida, organizada, estruturada, planejada, pensada, com as pessoas certas. Então nós temos várias ideias novas aí que a gente tem, né? Diogo, a gente pode até revelar alguma coisa aí das ideias novas que estão surgindo aí. Eu vi algumas críticas, poucas, algumas pessoas com algumas dúvidas que eu assanei, tanto que a gente tenha conseguido um quadro legal de novos associados e tem trazido gente grande. Recentemente a Perfa veio para nós, né? Ou seja, lá de Minas Gerais, aí de Minas Gerais. E é um cara, né, fantástico. A gente ficou imensamente feliz com isso, com o pedacinho. E isso nos deixa muito felizes, efetivamente. Então, acho que dúvidas existem, faz parte do jogo. O que não pode nos duvidar do trabalho que nós estamos fazendo, da seriedade que nós temos e de quanto a BIM está sólida dentro dos seus princípios. E nós não arredamos o pé dos nossos princípios.